Agora eu vou falar sobre as figuras musicais. Essas figuras a gente já viu numa aula anterior, que a gente vai colocar essas figuras na partitura para representar a duração dos sons, quanto tempo eles vão durar. Então a gente volta a falar também sobre as propriedades do som, sobre a duração do som, tocar mais tempo ou tocar menos tempo. Essas primeiras figuras aqui que a gente está vendo vão ser as figuras que a gente tem a nota, que a gente vai emitir o som. E essas outras figuras do outro lado são as figuras que a gente vai ter a pausa, que a gente vai ter o silêncio, a gente vai representar o silêncio. Cada uma delas tem uma relação com a outra. Então, por exemplo, essa primeira, a semibreve, ela tem a pausa da semibreve, que elas vão ter o mesmo valor, só que um vai ter a nota e o outro vai ser a pausa. Então, a gente tem aqui a mínima, que é essa figura aqui, que é uma bolinha branca com a haste. A mínima, ela tem um valor também. E existe a pausa de mínima, que vai ter o mesmo valor da mínima, só que sem produzir o som. A gente tem aqui a semínima, certo? Que é essa bolinha preta com a haste, né? A cabeça é pintada de preta e tem a haste, se chama semínima. E existe a pausa de semínima, que é essa figura aqui. A gente tem a colcheia, que tem a cabeça da nota, a haste e o colchete. E também tem a pausa de colcheia. A semicolcheia, que a gente tem a cabeça da nota, a haste e dois colchetes. Olha a diferença aqui, ó. Dois colchetes na semicolcheia. E a pausa de semicolcheia é essa figura que parece a pausa de colcheia, só que também tem os dois colchetes aqui. A fusa, também tem a fusa. E a pausa de fusa, a nota tem a cabeça, a haste e três colchetes, é a fusa. E a pausa de fusa, que também tem os três colchetes. E a semifusa, que é essa que tem a cabeça, a haste e quatro colchetes. Vai ser a semifusa. E a pausa de semifusa é a que tem os quatro colchetes. E, há um tempo atrás, existiam outras notas também, que eram maiores. Então, se a gente tem uma relação de uma nota com a outra, de valor. Então, por exemplo, a semibreve, ela é a nota que vale mais tempo de todas hoje. Mas antigamente tinha uma nota que valia mais do que a semibreve. Se a gente prestar atenção no nome, ela começa da semibreve, depois tem a mínima, aí tem a semínima, a colcheia, a semicolcheia, sempre tem o semi antes da nota, né? Então, se tem a semibreve, um dia já existiu a breve. Um dia já existiu notas maiores também, a longa, a máxima, só que hoje em dia não se usa mais. E essas notas caíram em desuso, assim como a quartifusa também, que é uma nota que é mais rápida, né? Essas notas aqui a gente começou da maior nota, a nota com maior valor, e foi descendo até a nota mais rápida. Aqui das pausas, a mesma coisa. Cada pausa vai ter uma relação de valor com a nota. Então vai ser da nota mais rápida, aqui a gente tem a semifusa, e a nota maior é a semibreve. Tá? E para fazer a relação dessas notas, a gente tem que pensar no seguinte, na pulsação. A pulsação é aquela marcação do ritmo da música. Quando a gente está tocando uma música e está estralando o dedo, né? Marcando a batida da música, o que a gente chama de batida da música, ou o pulso, né? A pulsação é o que vai determinar o ritmo para a gente. Aqui na música a gente não vai chamar isso de batida, a gente vai chamar de tempo. Um tempo, dois tempos, são duas batidas. Três tempos são três batidas. Quatro tempos são quatro batidas. Então, a gente vai usar isso com as notas musicais que a gente aprendeu, com os ritmos que a gente aprendeu. Então, por exemplo, aqui a gente tem a semibreve, que eu falei que era a maior de todas. Maior de todas. A relação da semibreve com a mínima é a seguinte. Se essa vai valer 1, a mínima vai valer metade da semibreve. Certo? A mínima vai valer metade da semibreve. A semínima vai valer metade da mínima. A colcheia vai valer metade da semínima. A semicolcheia vai valer metade da colcheia. A semicolcheia, a fusa vai valer metade da semicolcheia. E a semifusa vai valer metade da fusa. A relação entre elas é sempre essa, de metade, né? Uma valendo metade da outra, ou então o dobro, né? Se eu pegar a semibreve, ela vale o dobro da mínima. A mínima, o dobro da semínima. Então eu sempre vou pensar nessa relação de
mais tempo, mais batidas, menos batidas, tá? O que é importante saber? Cada figura dessas, elas não têm um valor específico. Então eu não posso dizer que a semibreve vale 1 tempo, ou vale 2 tempos, ou 4 tempos, ou 8 tempos. Não dá para falar isso. Vai depender da armadura de clave, não, da fórmula de compasso. Vai depender da fórmula de compasso que eu vou explicar posteriormente o que é. Porém, a gente entendendo a relação de uma nota com a outra é o que vai fazer tudo funcionar legal. Por exemplo, sabendo que essa nota vale 1 tempo, essa daqui vai valer meio tempo, vai valer metade. Se a semibreve vale 1 tempo, a mínima vai valer metade. E a semimínima vai valer 1/4 de tempo, a colcheia vai valer 1/8 de tempo, a semicolcheia 1/16 de tempo, a fusa 1/32 e a semifusa 1/64, certo? E aí, isso pode variar de acordo com a fórmula de compasso. Depende da fórmula de compasso. Então, cada uma delas pode valer 1 tempo, cada uma delas pode valer 2 tempos, cada uma delas pode valer 4 tempos, então vai depender do lugar que ela tá, que a fórmula de compasso tá, que eu vou explicar depois. Agora aqui, ó, se eu tenho uma relação de o dobro e metade, se quem vale o tempo, 1 tempo, é a mínima, então a semibreve que veio antes vai valer 2. A semínima vai valer meio tempo. A colcheia vai valer 1/4 de tempo. E assim por diante. Se a semínima vale 1 tempo, que essa fórmula aqui com a semínima valendo 1 tempo, ela é muito utilizada. Se ela vale 1 tempo, a mínima vai valer 2 tempos, 2 batidas. A semibreve vai valer 4 tempos, 4 batidas. E assim por diante. Ó. Essa valendo 1 tempo, a semínima valendo 1 tempo. Aqui a colcheia vai valer meio tempo, a semicolcheia 1/4 de tempo, a fusa 1/8 e assim por diante. Então, cada uma delas pode ter esse valor de 1 tempo. Ó. Eu fiz uma relação aqui de uma com a outra para a gente conseguir entender. Então está em negrito aqui qual delas está valendo 1 tempo e se uma delas vale 1 tempo, quanto que vai valer as outras. Uma relação de uma nota com a outra.